Milionário descobre que sua governanta esconde um segredo devastador. Antes de começarmos esta história linda, quero que saibam o quanto vocês são especiais para mim. Por favor, se inscrevam no canal, isso me ajuda muito a trazer mais histórias emocionantes para vocês. E aqui vai um segredo. Eu respondo pessoalmente a todos os comentários. Então me contem nos comentários de onde vocês estão assistindo. Adoro conhecer cada um de vocês. Agora vamos começar esta história extraordinária juntos. Todo o dinheiro do mundo não conseguia silenciar o vazio que habitava o peito de Ethan Blackwood. O ar espesso da biblioteca carregava o aroma de couro envelhecido e poeira acumulada nos lombos de livros jamais abertos. As chuvas de outubro martelavam contra as vidraças em ritmo hipnótico, enquanto ele permanecia imóvel na poltrona de veludo bordô, os dedos tremendo ao segurar uma fotografia desbotada. Na imagem, um menino de 5 anos sorria entre os braços de seus pais. O tempo havia amarelado as bordas, mas não conseguira apagar o brilho daqueles olhos infantis. Olhos que ainda não conheciam a traição, que ainda acreditavam no amor incondicional. Antes que o câncer devorasse sua mãe como fogo faminto. Antes que a ambição engolisse seu pai inteiro, transformando-o numa sombra distante que falava apenas através de advogados e secretárias. Uma lágrima solitária escorregou por sua face, surpresa até mesmo para ele, que havia treinado o coração para nunca mais chorar. Mas a solidão, percebeu naquele instante, era uma prisão que nem toda sua fortuna conseguia quebrar. O som de passos ecoando pelo corredor o fez erguer a cabeça bruscamente. Ninguém deveria estar ali àquela hora, nem mesmo os funcionários. Quem está aí? Sua voz cortou o silêncio, meio raiva, meio desespero. Das sombras emergiu Clara Miller, a governanta que trabalhava para ele há 2 anos em silêncio absoluto. Sua figura miúda se destacava contra o uniforme preto, os olhos refletindo uma mistura de medo e melancolia que ele nunca havia notado antes. "Perdoe-me, Sr. Blackwood", murmurou, a voz suave como seda. "Não sabia que o senhor estava aqui. Vim buscar um livro emprestado." Ethan a estudou pela primeira vez de verdade, como se a estivesse vendo emergir de uma névoa. Havia algo diferente nela, algo que escapara completamente de sua percepção durante todos aqueles meses de convivência distante. Quando Clara revelou que era o aniversário da morte de seu pai, Ethan sentiu uma pontada inesperada no peito. Naquele momento, compreendeu que não era o único assombrado por fantasmas do passado. Nenhum dos dois sabia que aquele encontro silencioso à meia-noite seria o início de um laço que mudaria suas vidas para sempre. A manhã seguinte encontrou Ethan inquieto, incapaz de afastar da mente as palavras de Clara. O escritório, com suas paredes de mogno e vista panorâmica da cidade, parecia sufocante. Os relatórios se embaralhavam diante de seus olhos, os números perdendo significado, enquanto sua voz ecoava em sua mente como uma melodia persistente. A verdadeira riqueza está nos momentos que compartilhamos, não nas coisas que acumulamos. Aquela frase o atingira com mais força que qualquer insulto ou traição que já havia enfrentado. Ao entardecer, caminhou pelos jardins e a encontrou sentada no banco de pedra, segurando um livro gasto nas mãos. Ela ergueu os olhos, sobressaltada, e se levantou rapidamente, como se tivesse sido flagrada cometendo algum crime. "O que lê tão tarde?" perguntou, genuinamente curioso. Clara hesitou antes de lhe entregar o volume. "É uma coleção de histórias sobre resistência, sobre pessoas que não tinham nada, mas viviam com alegria." Ethan folheou as páginas, o peito se contraindo. Era o oposto, exato de sua existência. Ele possuía tudo, mas nenhuma alegria. Conversaram por horas sob a luz tênue das lanternas, compartilhando pedaços de suas vidas que jamais haviam revelado a ninguém. Clara falou sobre o pai, um pescador engolido pelo mar, e as dificuldades que a família enfrentara depois. Ethan, por sua vez, admitiu como as traições se tornaram um padrão em sua vida, como até mesmo o amor sempre estivera atrelado aos negócios. Pela primeira vez em anos, sentiu-se mais leve, como se falar a verdade o tivesse libertado de correntes invisíveis. Mas justamente quando a esperança começava a cintilar em seu interior, os olhos de Clara se nublaram com um segredo que ela não compartilhou. E Ethan, embora curioso, não insistiu. Não sabia que aquele silêncio se tornaria o maior mistério de sua vida. Os dias se transformaram em semanas, e uma mudança sutil, mas inegável, tomou conta da mansão. Os corredores que antes pareciam gélidos, agora carregavam uma atmosfera diferente, sempre que Clara estava por perto.
Sua presença discreta suavizava a frieza dos salões e seu riso, raro como era, trazia um calor que o perturbava da melhor maneira possível. Ethan começou a inventar pretextos para cruzar com ela. Perguntava sobre arquivos perdidos, demorava-se na cozinha tomando café ou vagava pela biblioteca à noite na esperança de encontrá-la novamente. Dizia a si mesmo que era curiosidade, mas no fundo sabia que se tratava de algo muito mais perigoso. Certa noite, após uma reunião exaustiva, retornou à mansão mais cedo que o habitual. Uma música suave flutuava dos aposentos dos funcionários, melodias antigas tocadas num pequeno rádio. Seguindo o som, encontrou Clara sentada junto à janela, costurando uma peça de roupa. Ela ergueu os olhos, surpresa, mas seu sorriso era genuíno, despretensioso. "O senhor não deveria estar aqui", sussurrou. Ethan apenas se encostou na ombreira da porta, observando-a como se enxergasse a vida pela primeira vez. "Talvez este seja o lugar onde eu deveria ter estado o tempo todo", respondeu baixinho. Clara baixou o olhar, escondendo emoções que não ousava revelar. Em seu silêncio, Ethan viu o peso que ela carregava, segredos pressionados contra o coração. Quis perguntar, exigir saber por que alguém tão genuíno parecia carregar cicatrizes invisíveis. Mas antes que pudesse falar, ela se levantou, se desculpou educadamente e se afastou, deixando Ethan com mais perguntas do que respostas. Naquela noite, deitado no escuro, encarando o teto, reconheceu a verdade. Aquela mulher, que vivera despercebida em sua casa por 2 anos, era agora a única pessoa em quem não conseguia parar de pensar. E não fazia ideia de que ela estava prestes a desaparecer, deixando para trás um vazio que jamais imaginou ser possível. A rotina de Ethan se estilhaçou na semana seguinte quando Clara simplesmente não apareceu. No primeiro dia, não pensou muito no assunto. No segundo, a inquietação começou a crescer como fogo lento no peito. No terceiro, a ansiedade se tornou insuportável. A governanta-chefe foi lacônica. Clara havia solicitado licença. 8 meses. Sem motivo, sem explicação, sem endereço. Simplesmente sumira. Por que partiria tão de repente, logo depois de terem começado a compartilhar partes de si que ninguém mais conhecia? Tentou tirá-la dos pensamentos, convencendo-se de que ela era apenas uma funcionária. Mas cada cômodo que ela outrora ocupava agora parecia insuportavelmente vazio. Voltava à biblioteca à meia-noite, esperando ouvir seus passos suaves. Retornava ao banco do jardim, os dedos traçando a pedra fria como se sua presença ainda ali permanecesse. Chegou a folhear o livro gasto sobre histórias de resistência, como se respostas pudessem emergir entre as linhas. Semanas se transformaram em meses. A ausência de Clara o corroía de uma forma que o espantava. Mulheres já o haviam deixado antes, amantes, parceiras, até amigas. Mas nunca o silêncio de alguém havia parecido tão definitivo, tão pesado. Até que numa noite tempestuosa, exatamente como aquela em que se falaram pela primeira vez, o telefone tocou. Sr. Blackwood. A voz tremia, fraca, mas inconfundivelmente de Clara. Ethan congelou, apertando o aparelho com tanta força que os nós dos dedos esbranquiçaram. "Clara." Sua voz rachou, algo que não acontecia há anos. "Onde você está? Por que partiu sem dizer nada?" Houve uma pausa carregada de verdades não ditas. Então ela sussurrou. "Não queria que me visse assim." "Assim como?" exigiu, o desespero tingindo cada palavra. Do outro lado veio o som de respiração laboriosa, o eco distante de equipamentos hospitalares ao fundo. "Estou doente", admitiu, a voz se quebrando. "Pensei que se desaparecesse, seria mais fácil para o senhor me esquecer. Não suportava a ideia de despertar sua pena, ou pior, seu ressentimento." A garganta de Ethan se contraiu como se o próprio ar tivesse desaparecido. "Diga-me onde está", ordenou firmemente. "Não me importo com dinheiro, com o império, com nada disso. Só preciso vê-la." Clara hesitou, e por um momento Ethan temeu que ela desligasse. Finalmente, sussurrou o nome de um pequeno hospital longe da cidade. A linha ficou muda, deixando-o tremendo, o coração martelando com urgência. Pela primeira vez na vida, compreendeu que isso não se tratava de salvar um império ou garantir um legado. Era sobre salvar a única pessoa que o havia lembrado de que ainda era humano. A chuva açoitava o para-brisa enquanto Ethan cortava a noite, o coração disparando mais rápido que a tempestade. Cada segundo parecia uma eternidade, cada quilômetro uma batalha contra o medo. Não conseguia parar de ouvir sua voz, a fraqueza em seu tom, a dor silenciosa que tentara esconder. O pequeno hospital rural emergia das trevas com suas luzes tênues. O cheiro estéril de medicamentos e o eco de passos distantes preenchiam o ar.
Pediu por ela na recepção, a voz urgente, e foi guiado a um quarto silencioso no fim do corredor. Lá estava ela, frágil, pálida, mas ainda possuindo aquela mesma presença serena que uma vez suavizara suas noites mais sombrias. Seus olhos tremularam quando ouviu seus passos. O choque se registrou em sua face, seguido por lágrimas que não conseguia mais conter. Você veio, sussurrou, a voz se partindo. Ethan se aproximou, tomando sua mão delicadamente. Claro que vim. Você desapareceu e levou metade da minha alma junto, confessou, a voz pesada de verdade crua. Os lábios de Clara se curvaram num sorriso fraco. Não queria ser seu fardo. Ethan balançou a cabeça, lágrimas deslizando por sua face pela primeira vez em anos. Você não é meu fardo, Clara. Você é a razão pela qual ainda acredito em algo além de riqueza e vazio. É a única coisa real em minha vida. Naquele momento, a tempestade lá fora pareceu se desvanecer. Pela primeira vez, Ethan compreendeu o tipo de riqueza sobre o qual Clara falara. A riqueza do amor, da conexão, das memórias que não podiam ser compradas. Segurando sua mão, fez um voto silencioso. Lutaria por ela, permaneceria ao seu lado, e nunca mais deixaria que o silêncio ou o medo roubassem o que realmente importava. A mansão, a fortuna, o império, tudo parecia pequeno comparado àquele laço frágil e indestrutível. Qualquer que fosse o tempo que lhes restava, ele faria valer a pena. Porque nos olhos dela finalmente encontrara o lar que buscara a vida inteira.